A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez é uma alegria poder compartilhar um pouco da palavra de Deus ao teu coração, compartilhar aquilo que o Espírito do Senhor tem colocado no nosso coração, não para ficar conosco, mas para ser compartilhado. Eu queria, nesse momento, compartilhar um texto da palavra com você, que se encontra em Gênesis, capítulo 24, no versículo 28, diz assim: E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu quando ele viu pendente as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele varão. Veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor. Por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Aleluia. Labão é um personagem muito interessante na Bíblia. Labão é um homem que tem oportunidades tremendas de entrar no propósito de Deus. Labão é um dos homens da Bíblia, um dos personagens bíblicos que poderia facilmente ter encontrado uma razão verdadeira para a sua vida. Ele é visitado pelo servo de Abraão em busca de uma esposa para Isaac. Mais na frente, ele é visitado por Jacó, filho de Rebeca. Mas Labão é um homem que, na verdade, está interessado em outras coisas. A Bíblia diz que quando Rebeca encontra com o servo de Abraão, o Damasceno Eliezer, ela vem para casa toda empolgada. Ela vem para casa com aquilo que ela havia recebido de presente, mas o que ela está tentando compartilhar com aquela família é a obra de Deus. É como aquele servo chegou ali, o pedido que ele fez a Deus, a resposta que Deus deu para ele, através da atitude de Rebeca, dando água para os camelos. Mas é interessante a gente ver que os olhos de Labão estavam na pulseira. Os olhos de Labão estavam naquilo que ele poderia lucrar com o negócio. Labão é assim. Labão está sempre preocupado com o que ele vai ganhar. E a Bíblia diz que quando ele vê a pulseira nas mãos de Rebeca e escuta as palavras do servo, e como o servo dizia que o seu senhor era abençoado, nós vemos um Labão generoso, nós vemos um Labão recebendo bem o servo de Deus. Nós vemos um Labão recepcionando com todo carinho e dizendo: Olha, já preparei tudo para você, já preparei a água. Queridos, na verdade, Labão não estava nem aí, nem um pouco interessado com o projeto de Deus. Labão não estava nem um pouco interessado com a obra que Deus estava fazendo naquele momento. Labão estava interessado no que ele havia de lucrar. Infelizmente, às vezes o propósito de Deus bate na nossa porta. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de ter um encontro com o propósito dele, de ter um encontro com a sarça pegando fogo. Mas muitas vezes os nossos olhos só estão voltados para as coisas da terra. Labão foi um homem que sempre trabalhou por uma recompensa. Labão, quando teve um relacionamento, quando teve Jacó dentro da sua casa por 20 anos, tudo que Labão conseguiu, tudo que Labão conseguiu desenvolver com Jacó foi o interesse. É muito triste ver que Labão é alguém
que só está disposto a ser útil pela recompensa. É pena ver um cristianismo, um evangelho, hoje uma igreja, que se mostra tão receptiva às pessoas, não pelo propósito que Deus tem com elas, mas pelas pulseiras que elas trazem nas mãos. Mas a palavra diz que Labão termina sem nada. Tudo que era de Labão, Deus deu para Jacó. E Deus não tirou de Labão porque Deus é mau. Deus tirou de Labão porque Labão nunca quis viver o propósito de Deus. Ainda que o propósito de Deus bateu na porta dele, ainda que o propósito de Deus viveu na casa dele, Labão estava mais preocupado com as pulseiras de ouro. Labão estava mais preocupado em enriquecer a sua vida. O que Labão não sabia é que quando nós perdemos a oportunidade do propósito de Deus, nós acabamos vivendo uma vida de frustração. E o fim da vida de Labão, que por 2 vezes Deus bateu na sua porta, por 2 vezes Deus entrou dentro do seu lar e apresentou a ele um projeto, um propósito. Deus agora aparece em sonho para ele, lá na frente, e diz para ele: não se intrometa na vida do meu servo Jacó. Ou seja, você teve a oportunidade de se relacionar, você teve a oportunidade de se envolver, de fazer parte, e você não quis. Então agora, eu não te dou mais o direito de se envolver. Volte para sua casa, de mãos abanando. Irmãos, Deus pode nos abençoar ricamente. Deus pode fazer como fez com Rebeca, abençoar de forma material. Mas a coisa mais importante que nós temos que entender é o propósito de Deus nas nossas vidas. Entenda o propósito, aceite o propósito e desfrute dos benefícios de Deus. Não sejamos como Labão, alguém que é prestativo apenas porque viu a pulseira, mas que nós sejamos a casa de Raabe, que abra suas portas para que a salvação entre e para que todo aquele que entrar naquela casa encontre talvez não uma riqueza, não um bracelete de ouro, mas encontre uma palavra que traz vida e uma palavra que traz esperança. Que Deus abençoe o teu lar. Que o teu lar seja um lar visitado pelos propósitos de Deus e que os propósitos de Deus eles permaneçam dentro do teu lar, em nome de Jesus.